Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Começando mais um matinal, sexta-feira 13. Ontem a gente observou uma queda significativa no nosso índice, nos índices norte-americanos. E quem vem nos acompanhando aqui no matinal viu que na quarta-feira eu salientava para essa possibilidade de queda, fazendo algumas observações no gráfico diário do mini índice. E vem subindo num ritmo bem interessante, contudo, deixando aqui algumas sombrinhas salientes superiores que sugerem uma preocupação, principalmente quando a gente olha para o tempo gráfico diário, a gente observa que o topo histórico pós-pandemia do nosso mini índice é aqui e ele já vem sofrendo alguma pressão dos vendedores próximo a essa região. E na quinta-feira, o Estevão também mencionou essa possibilidade de queda, inclusive citando a região dos 102 mil pontos. Agora, temos que tomar cuidado em virtude dessa perda dessa linha de tendência de alta aí, tá? Porque isso aí poderia permitir que a gente trace o FIBO, né? Do início do movimento até o final do movimento, tá certo? E a gente poderia imaginar aqui as retrações como possíveis alvos, né? Especialmente aqui, ó, na região do 23,6, tá certo? Que tá aqui no 102,900, quase 103 redondo. Bem, indo ao que interessa, vamos aos gráficos, vamos nessa. Iniciando a análise pelo mini índice, tempo gráfico diário, a gente já mencionava na nossa análise semanal, lá no nosso site, metanoiatrading.com, que provavelmente o mini índice, né, o índice Bovespa também, teria uma dificuldade para romper o seu topo histórico pós-pandemia, que é exatamente nessa região que eu vou marcar em azul. Aqui. Vou aumentar um pouquinho o zoom desse tempo gráfico, né? E na quarta-feira, como eu mencionei aí no início do vídeo, eu falava sobre essas sombras bem salientes superiores, que sugeriam uma força vendedora perto dessa região aqui do topo histórico pós-pandemia. E a gente, no dia de ontem, nessa quinta-feira, observou essa barra muito grande de queda, muito expressiva, que também deixou aqui uma sombra inferior relevante, mas se a gente olhar naquele padrão clássico, né, de análise gráfica, a gente pode ver que a gente está numa região de topo e que na quarta-feira houve uma contração de volatilidade fazendo um inside bar aqui no topo, né, do mini índice. E basicamente, né, a análise gráfica mais simples diz quando há um rompimento no inside bar numa região importante ou numa região de suporte ou de resistência, que é esse caso, né, é importante tentar entrar vendido, né, com um stop loss acima da própria barra do inside bar. Essa é a análise gráfica um pouco mais simples. Passando para o tempo gráfico de 1 hora no mini índice, né, uma outra observação que eu poderia ter feito no tempo gráfico diário, mas aqui fica um pouco mais legal de se fazer, a gente observa que a correção dessa última quinta-feira coincidiu exatamente com o último topo do mini índice aqui nessa região. Então, é como se ele tivesse fechado o gap desse último topo, né? Bem, a tendência do mini índice ainda é de alta, essa é ainda uma correção saudável, pode sim cair um pouco mais, mas também daqui pode subir. Então, hoje é um dia um pouco mais difícil de fazer a leitura, né? Embora tenha apresentado uma barra super relevante no tempo gráfico diário, ele deixou também aquela sombrinha inferior importante, e caso o mini índice venha a subir no dia de hoje, a minha expectativa é que ele reteste pelo menos esse fundo aqui deixado
no dia de ontem. Então, essa é a minha expectativa e, obviamente, tem a possibilidade de continuar caindo. Quem opera day trade, é importante deixar o gráfico andar, pelo menos por alguns minutos, né? Para tentar ficar de forma mais clara qual a tendência do dia, caso o dia não seja consolidado, um dia lateral. Passando para o mini dólar, esse também é o tempo gráfico diário. Eu mencionava na quarta-feira que eu ainda ficava na dúvida se esse rompimento que aconteceu durante esses últimos dias, esse rompimento aqui para baixo desse canal amplo de alta, se ele efetivamente é um rompimento ou se vai ser um falso rompimento, ou seja, ele pode voltar para dentro desse canal de alta ou estar fazendo um pullback para voltar a cair. E levando em consideração a amplitude desse canal de alta, né, caso esse rompimento seja confirmado, o alvo, né, máximo para essa operação no curto prazo é que esse fundo, na casa aqui de 4,80, a gente também colocou isso no nosso site, no metanoiatrading.com. Então, para mim também, no dia de hoje, um pouco indefinida a direção do mini dólar. Tá? Passar para o S&P futuro. O S&P futuro continua dentro de uma região de consolidação, que eu vou enfatizar por esse retângulo aqui em amarelo. Eu mencionava assim na quarta-feira que essa perna de alta, que eu vou colocar agora em verde, foi uma perna de alta super expressiva que até então a gente não via nenhuma barra negativa, ou seja, a tentativa dos vendedores de retomarem um domínio, né, foi basicamente fracassada. Então, nesse momento, a gente tem o S&P futuro ainda rondando, né, a parte superior dessa consolidação. E sim, né, pela força dessa perna, para mim, existe uma probabilidade boa dele continuar esse movimento de alta. E se ele continuar, provavelmente nosso índice também vai junto e alcançar esse patamar aqui, próximo aos 3.900 pontos, no médio prazo. Passando para o barril de petróleo, a gente falava também sobre a cara de rompimento dessa consolidação aqui, bem importante. Eu vou ressaltar com esse retângulo em vermelho. A gente vê que já há bastante tempo, né, o petróleo vem operando dentro dessa região, às vezes foge um pouquinho, mas logo retorna. Então, se a gente observar desde aquela queda que os contratos, não me lembro exatamente de que mês, chegaram no valor negativo, desde a sua recuperação, que foi aqui em junho, início de junho, o barril de petróleo vem operando dentro dessa região, ou seja, já há bastante tempo, há praticamente 5 meses. Então, o barril de petróleo ele chegou a ameaçar esse rompimento, até chegou a sair de forma, né, bem interessante para fora dessa consolidação, mas já vem voltando para continuar a operar dentro desse intervalo. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, né? Então a gente vê aqui que essa barra ela saiu de forma relevante para fora. Depois essa barra aqui, que é um martelo invertido, em algum momento ela foi uma barra bem positiva, realmente parecia que poderia romper o barril de petróleo para cima, para atingir futuramente o nível de 46 dólares por barril, mas ele também chegou nessa região, que é uma região importante, e não conseguiu continuar o movimento de alta, e vem nesse momento voltando para aquele intervalo que eu acabei de mencionar. E para finalizar, o ouro depois de fazer uma queda extremamente importante, de queda super expressiva, essa barra aqui,
vem operando nesse momento dentro, né, sobre praticamente uma linha importante de suporte, que eu vou ressaltar aqui em verde, essa zona aqui, ou seja, já está 3 dias operando de forma consolidada, sem direção. Pessoal, nesse momento, os índices futuros norte-americanos sobem de forma leve, o barril de petróleo opera com uma queda moderada. Bem, lembrando que nesse final de semana a gente publica mais uma análise semanal no nosso site www.metanoiatrading.com. Bem, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê um like nesse vídeo, clique aí no sininho de notificações e a gente também está presente em outros canais como Facebook, Instagram, Telegram, tudo bem aqui descrito debaixo desse vídeo. Eu desejo a todos um excelente final de semana, uma sexta-feira maravilhosa. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.